Vamos lá, queridos. Hoje, nossa aula, continuação, o tema é Por que acreditar na Bíblia, que nós estamos estudando há 3 semanas, pelo menos, tá? E deixa eu só colocar aqui na página. Aqui, hoje é sobre inerrância. Tem uns textos um pouquinho longos, mas eu vou tentar ser objetivo na explicação. Algumas partes eu vou lendo e algumas partes eu vou explicando. Quando a gente fala assim, a Bíblia é inerrante. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas vão dizer assim: essa Bíblia que vocês têm, que vocês acreditam, porque o cristão bíblico, ele acredita no princípio que a gente chama de sola escritura. Sola escritura significa somente a escritura. E a Bíblia que nós acreditamos, ela é, para nós, palavra única, infalível de Deus. Não existe um livro na história humana que seja tão perfeito, um livro que seja tão claro, que seja tão objetivo para nós quanto a Bíblia. Não existe. Existem livros maravilhosos, poesias, escritos de sabedoria, literaturas de todas as das mais interessantes e vastas possíveis. Só que nenhuma dessas ela é tão completa quanto a Bíblia. Eu já li outros livros religiosos, eu já li parte do Alcorão, eu já li outros textos sagrados, considerados sagrados por outras religiões, não por nós cristãos, mas por outras religiões. Tem textos que são bonitos, bem escritos, poéticos, falam até coisas que agradam o nosso coração, mas nenhum é igual à Bíblia. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: olha, a Bíblia ela não serve para os nossos dias de hoje. A Bíblia ela precisava passar por uma atualização. Eu vi um pastor falar isso, ficou muito comum na internet, muito famoso essa frase. A Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia ela é um texto arcaico, antigo, velho, e ela não serve para os dias de hoje. Irmãos, isso é uma falácia absurda, porque quem aprende a estudar a Bíblia da forma correta e interpretá-la da forma correta, sabe que a Bíblia ela é totalmente atualizada para a nossa realidade. É só você aprender e entender o contexto. Como já estudamos aqui anteriormente, a Bíblia ela compõe um livro onde ela tem um, um vamos dizer assim, uma sequência histórica. Quando a gente pega lá desde o Gênesis, onde Deus cria o homem, onde Deus cria todas as coisas, onde tudo que acontece, acontece pela vontade de Deus. A gente vê desde a criação dos povos, a gente vai ver histórias que são muito antigas, de mais de 3.000 anos, de 5.000 anos, hoje talvez quase 6.000 anos, histórias que estão ali descritas na Bíblia. Então a gente está falando de períodos da história da humanidade muito antigos. Só que como nós estudamos na aula passada nós estudamos inspiração das Escrituras, como a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas Deus não tirou as características da época em que aqueles homens viveram, do momento em que eles estavam vivendo, a questão social, a visão social da época, as leis daquela época, ou seja, são contextos que, por exemplo, se a Bíblia fosse escrita hoje no Brasil, ela seria escrita conforme a realidade que nós vivemos. Então, ela vai ter influências do momento da história. É por isso que, por exemplo, existem algumas leis que estão na Bíblia, antigas, por exemplo, algumas leis de correção dos filhos. A Bíblia fala, por exemplo, em algumas leis, que você tem que corrigir o filho com vara. Se o filho continuar rebelde, ela fala sobre apedrejar o filho. Aí você vai dizer assim, mas peraí, como a Bíblia está mandando apedrejar meu filho? Eu tenho que pegar aquela lei lá do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, de Números, de Levítico, e eu tenho que aplicá-la hoje? Não, vamos ser inteligentes. Qual que é o padrão aqui? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia toda. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso ler uma
lei, uma aplicação moral que está no Antigo, mas eu tenho que trazer essa realidade para o Novo Testamento à luz de Jesus. É aí que está o ponto principal para compreender a Bíblia. Então, quando você fala sobre educação de filho, a Bíblia está mostrando aqui, olha, Antigo Testamento, os filhos, Deuteronômio capítulo 6, a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, como? Assentado no banco da praça, conversando com ele em casa, quando a gente está comendo alguma coisa, em todos os momentos, o momento que a gente parou ali, parou para conversar. Então, eu educo meu filho no dia a dia, ensinando a moral, os princípios que estão dentro da palavra de Deus. Isso é Antigo Testamento. Só que qual é a aplicação disso? Eu pego o que está no Antigo e eu trago para o Novo Testamento na Aliança. E aí, quando você pega a partir de Jesus, a criação de filhos, você vai ver nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, para a gente educar os nossos filhos no Senhor. E mais a Bíblia fala para não irar os nossos filhos. Não significa que eu vou passar a mão na cabeça e tal. Tem hora que tem que dar bronca mesmo, tem hora que tem que corrigir. Perfeito. Só que a Bíblia vai mostrar no Novo Testamento, a partir da perspectiva de Jesus, de que eu não preciso mais ser violento com meu filho, que eu posso educar ele a partir dos princípios. É aí que está. A lei, ela tem uma crescente, uma evolução. Então, não significa que a Bíblia ela estava errada lá atrás. Não, ela não estava errada, porque ela estava utilizando a visão daquela época de Moisés, são milênios atrás, até chegar em Jesus, primeiro século. Aí, depois de Jesus, primeiro século, até agora, em que ano nós estamos? 2023. Então, são 2023 anos que se passaram. Então, a gente tem de tudo aí. História romana, a gente tem período medieval, a gente tem renascença, a gente tem reforma protestante, a gente tem agora século XXI, todos os contextos que a gente tem de tecnologia, psicologia da educação e um monte de coisa. Então eu olho à luz das escrituras, o que está na Bíblia perdeu-se? Muito pelo contrário. Eu consigo fazer a leitura a partir do crescimento da educação, ou do crescimento da tecnologia, do crescimento da ciência, porque os valores continuam os mesmos. Por quê? Qual o objetivo central da Bíblia? É falar sobre o quê? Qual que é o tema principal da Bíblia? Coloca no chat aí. Do que essa Bíblia fala? Vou virar o slide aqui para a gente começar a discutir. Qual o tema central, principal da Bíblia? Vamos lá. Escreve aí no comentário. Enquanto isso, eu vou falando sobre definição de inerrância. A inerrância é o ponto de vista de que, quando todos os fatos forem conhecidos, demonstrarão que a Bíblia, nos seus autógrafos originais, na escrita original, e correlatamente interpretada, é inteiramente verdadeira e nunca falsa. Tudo quanto afirma, quer no tocante à doutrina e à ética, quer no tocante às ciências físicas ou biológicas. Então, ela é inerrante em tudo que ela aponta. Ela não tem erros naquilo que ela aponta, no sentido objetivo daquilo que ela apresenta. Porém, é o que eu perguntei, ninguém escreveu no chat. O que a Bíblia fala? O objetivo principal da Bíblia é falar da salvação. A Bíblia vai apresentar que o homem é pecador. Por que que na Bíblia ela não esconde pecado dos heróis da fé? Moisés, Davi e todos, né? Isso mesmo. Fala de Cristo, Raquel. É isso. O objetivo central da Bíblia é Cristo. Então ela vai falar, olha, Sansão foi um juiz. Sansão ia lá, cometeu adultério, fez um monte de coisa errada. Foi cego, furaram o olho dele, cortaram o cabelo dele. E Sansão não perdeu a força por causa do cabelo. Sansão perdeu a força por causa da quebra dos votos. Né? Lá na escola dominical, as crianças aprendem que cortar o cabelo, né? Mas não é por causa dos votos. Então, após essa definição, percebemos que a Escritura é inerrante pelo fato de ser palavra
decorrente da inspiração divina. Então, ela é palavra de Deus, porque ela vem da inspiração divina, de Deus, não é? E como palavra decorrente do próprio Deus, por intermédio de homens que ele mesmo inspirou. Não pode ser considerada passiva de erro. E essa é a lógica que trabalhamos, pois jamais podemos dissociar uma coisa da outra, se a partir do pensamento reformado, a base da autoridade da Escritura é o fato de que a Escritura é a palavra inspirada por Deus, então chegamos ao ponto de dizer que essa palavra é autoridade por ser inspirada e também consideramos inerrante. Logo, se a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus, ela não está errada naquilo que ela afirma. Agora, olha que coisa bonita da gente pensar aqui sobre a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu já vi muita gente dizer que a Bíblia estava errada em alguma definição. Por exemplo, na Bíblia, lá no Gênesis, fala de localizações, por exemplo, ela fala do rio Tigre, Eufrates, ela dá referências geográficas. E eu já vi em arqueologia bíblica, geografia bíblica, gente dizer, não, mas esse lugar estava errado. Aí depois que passam uns anos, tem descobertas arqueológicas que comprovam que a Bíblia estava certa. Então olha como que é. A Bíblia, ela não está errada, só que a gente passa por uma construção de mundo onde as coisas acontece guerra, muitas cidades vão se perder, vão ficar escondidas, tem cidades que vão mudar de nome conforme vão chegando povos diferentes, dominam aquela cidade. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender completamente, só que depois que você vai pesquisando arqueologicamente, você vai percebendo que a Bíblia estava certa. Então, é nesse sentido. Então, a Bíblia não contém como propósito de ensino biologia, botânica, astronomia, etc. Ela nos fala de forma poética e faz o uso de linguagem comum, como exemplo disso, podemos dizer que Moisés escreveu inspirado por Deus do ponto de vista fenomenológico, sem preocupação de registrar com terminologia científica os fatos, até porque Moisés não era cientista. Então, ele escreve a partir da linguagem que ele recebeu, da educação que ele recebeu quando ele foi criado como filho da filha do faraó. Então, um dos homens mais inteligentes do Antigo Testamento foi Moisés, porque teve uma das melhores educações da sua época. Assim como, por exemplo, no Novo Testamento, um fenômeno, um homem inteligentíssimo, foi o apóstolo Paulo, porque também era um rabino absurdamente diferenciado no seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros escritos de irmãos que foram pessoas muito simples. Eu sempre cito, Pedro foi pescador, um homem humilde, não é simples, e Pedro é também escritor do Novo Testamento. A gente tem ali profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Ageu, e por aí vai, pessoas que não tinham uma instrução, uma educação tão refinada, mas escreveram a palavra de Deus. Então, o que se pode afirmar é que Deus escreveu aquilo que ele mesmo quis que fosse escrito e preservado. Então, tudo que foi escrito por Deus a partir do conceito daquilo que ele quis passar para nós como palavra de Deus inerrante. E o que pode ser considerado inerrante na Bíblia? Esse ponto é interessante aqui. Eu vou ler também esse trecho e vou explicar. A inerrância é atribuída apenas aos manuscritos originais dos vários livros da Bíblia. Não é asseverada a respeito de qualquer cópia específica daqueles livros que sobreviveram até nosso tempo. O que acontece? A inerrância bíblica, ela parte do pressuposto de que o livro original, o primeiro papiro que foi escrito, ele não está errado, ele não tem erros. Só que todos os textos bíblicos passaram pela mão de escribas copistas. Então eles foram lá, copiaram muitos textos bíblicos e até chegar até nós hoje. Estamos aqui século 21. Então, quantas vezes esses textos foram copiados e recopiados por escribas? Até os judeus a gente tem
algumas questões envolvendo isso, mas o judeu tem muito forte a tradição oral, que é uma coisa que completa a outra, tanto a escrita quanto a oral. E o que que acontece? As cópias que chegaram até nós, elas são, dignas de confiança? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de cópias. Então, uma cópia, às vezes, está faltando uma palavrinha aqui, ou um erro de alguma coisa de grafia que foi feito ali, não significa que as outras cópias seguintes também foram, porque vários escritos que a gente acha Qumran, Nag Hammadi, ou seja, são escritos e achados arqueológicos que um unido ao outro completa o sentido e faz com que o texto bíblico não perca a sua essência original. Então, o livro mais copiado da história é a Bíblia, desde a sua origem até aqui. A gente tem também, como eu disse, na tradição judaica, muito forte o conceito de o ensino do pai para filho, tradição oral, tá? E isso é uma coisa que contribui bastante para a preservação das histórias bíblicas. Então, o que poderia ser questionado com essa afirmação? Se os textos que estão à nossa disposição são dignos de aceitação como palavra fidedigna de Deus. O que estaria em jogo aqui, tá? Então, há muito mais apoio textual para o texto da Sagrada Escritura do que para qualquer outro livro que foi transmitido a nós desde os tempos antigos, seja em se tratando de obras de Homero, autores trágicos áticos de Platão, de Cícero ou César, mesmo assim, esses não são manuscritos originais. Então a gente tem, por exemplo, escritos muito antigos, Platão, Aristóteles, tudo que é escrito histórico, que vem até período greco-romano, que tem muito menos cópias do que a Bíblia teve em toda a sua história. E a Bíblia, ela está muito. Ninguém questiona, por exemplo, escritos, por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um escrito também muito antigo, milenar. Ninguém questiona se esse livro está original ou não. Mas por que questionam a Bíblia? Por ser um livro religioso, por trazer conceitos que moldaram toda uma sociedade até chegar aos dias de hoje. Não é? Então, muita gente quer questionar a validade das escrituras para dizer assim, peraí, a Bíblia de vocês, ela sofreu alteração e tal. Mas, é muito pelo contrário, a gente tem muito mais conceitos que evidenciam que a Bíblia permaneceu da original do que, propriamente dito, conceitos que não a validam, tá? Então, mesmo assim, deve-se fazer a qualificação importante a respeito do alcance ou grau de erro que se introduziu em nosso texto tradicional da Escritura, que quer dizer que a extensão do desvio da redação exata dos manuscritos da Bíblia forçosamente deve ter sido conservada dentro dos limites específicos para não perverter o sentido ou o ensino da passagem no qual ocorre. Traduzindo essa linguagem, que é um pouco difícil, né? Até para quem estuda teologia, às vezes é complicadinho, o que a gente compreende é que o manuscrito, os textos originais, eles foram preservados até pela graça de Deus, que Deus é o Senhor da Bíblia. A gente nunca pode se esquecer disso. Deus é o Senhor da Bíblia. Então, como tem essa frase aqui, visto que a Bíblia, repetidas vezes, afirma que proclama a palavra de Deus revelada, assim diz o Senhor, ao invés de meras conjecturas ou traduções dos homens, de certo, foi o texto conservado numa forma suficientemente exata para realizar o seu propósito salvífico. Por quê? Qual que é o propósito da Bíblia? Realizar o propósito salvífico para benefício da raça humana. E Deus está presente nas Escrituras como o Senhor onipotente da história. E como tal, não podemos ter permitido que o seu plano de redenção fosse contrariado por uma transmissão seriamente defeituosa. Deus é soberano, irmãos, e a Bíblia é suficientemente perfeita, inerrante, para que ela chegue até nós como compreensão plena
para o evangelho bíblico da salvação. Então, além disso, podemos perceber que a inerrância não significa a santificação e a infabilidade dos escritos sagrados ou daqueles que tiveram suas palavras registradas na Bíblia. O registro é inerrante, não o homem. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, erros ortográficos, erros de coisas que não vão tirar o sentido daquilo que é para o nosso conhecimento, para a nossa salvação. Então, alguns erros comuns de falha humana são permitidos ali na Bíblia. Ou seja, ela não é infalível no sentido daquilo que ela tem como parte humana, mas ela é infalível, inerrante no sentido daquilo que ela é divina para nós, como a apresentação do evangelho para nós. Então entendam isso. Por que existem tantas traduções diferentes da Bíblia? Porque quando a gente foi desenvolvendo, principalmente após a Reforma Protestante, foi se desenvolvendo o conceito de traduzir a Bíblia do original. Então a gente tem Bíblias que foram traduzidas primeiramente para o latim, Bíblias que foram traduzidas do original lá, o grego, depois o latim, e aí a gente tem Bíblias que foram depois começando a serem traduzidas para as linguagens da época. Então, a gente tem a Bíblia que foi traduzida para o alemão, que é considerada até hoje uma Bíblia que moldou a civilização alemã, por causa do trabalho que foi feito ali, depois de Lutero, de tradução do original naquela Bíblia. A gente tem a Bíblia King James, que também é uma Bíblia conceituadíssima e que foi traduzida depois do original para a língua inglesa e tal. E é muito interessante estudar essa Bíblia. Depois a gente vai ter algumas traduções católicas. Quem tem Bíblia católica tem uma tradução que é chamada Nova Jerusalém. Essa tradução da Bíblia, ela é excelente. Ela é considerada uma das melhores. Outra Bíblia, por exemplo, a gente tem a Almeida Revista e Corrigida. Quem vem de igreja pentecostal geralmente usa essa Bíblia. Costumo dizer que a Corrigida é uma das mais confiáveis. Ela é boa, porém ela é muito antiga. Então você vai ver palavras nela que hoje ninguém mais usa, tá? A Almeida Revista Atualizada, que é aquele que a gente usa na igreja presbiteriana, na batista também. A Almeida Revista Atualizada, ela é um pouquinho mais nova do que a corrigida. Só que a Almeida Revista Atualizada é de 1993. Então olha como é antiga. 93. Quem que estava vivo aqui em 93? Né? Só a turma dos 40. O que acontece? Qual que é as Bíblias mais recentes? A gente tem a Nova Almeida Atualizada. Não lembro se é 2022. Por aí deve ser, eu não lembro agora, de cabeça. A Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida e Atualizada, eu recomendo, é excelente. Ela preserva a revista atualizada, mas ela coloca palavras um pouco mais atuais, sem perder o sentido original. Eu tenho uma Bíblia aqui que é a NVT, que é Nova Versão Transformadora, que é para quem está começando a ler a Bíblia agora, que quer uma Bíblia para estudar em casa, sem ser letra difícil, tá? Tem também a NVI, Nova Versão Internacional, que é para quem gosta de ler também uma linguagem um pouco mais... não é uma linguagem pobre, mas é uma linguagem mais fácil de se compreender. Agora, se você quiser uma Bíblia para ler com criança, é a nova... meu Deus, linguagem de hoje, que seria a linguagem de hoje, tá? Que é a Bíblia que tem, acho que é a linguagem mais simples que tem. Então são várias Bíblias que a gente tem. O importante é que você escolha uma Bíblia que você consiga ler e entender, tá? Então você conseguindo entender, maravilha. Que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, irmãos. Esse é o ponto. Isso é fundamental, tá? Então, continuando aqui, já caminhando aqui para a parte final, então,
A Bíblia não contém como propósito o ensino de biologia, botânica, astronomia, etc. Ela nos fala de forma poética, faz o uso de linguagem comum. Como exemplo disso, podemos dizer que Moisés escreveu inspirado por Deus do ponto de vista fenomenológico. Ah, eu já li essa parte. Deixa eu seguir aqui. Sendo assim, percebemos que as Escrituras têm a sua autoridade pautada na ação de Deus, que é o seu autor, e como Deus sendo o seu autor, podemos qualificá-la como sendo palavra totalmente autoritativa, e por ser autoritativa, leva consigo o apoio da inspiração como base dessa autoridade, e por ser inspirada por Deus, leva consigo a responsabilidade de fazer conhecido aos homens que Deus, mesmo que quer que seja revelado por meio dessa inerrante palavra que leva os pecadores ao conhecimento desse plano de Deus, que tem por finalidade salvadora e redentora através de Cristo Jesus, tá? Então, seguindo aqui, por que acreditar na Bíblia? Considerações finais, tá? Para a gente fechar essa série de estudos sobre a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu queria pedir sugestão para vocês. Eu tenho aqui vários estudos, mas eu queria que você colocasse para mim, pode pôr no chat ou pode mandar por WhatsApp, o que você quiser, sugestão de temas para a gente estudar agora no próximo mês de outubro, tá? Mês de outubro é mês da reforma. Eu ainda estou pensando qual o tema que eu vou colocar para vocês, mas se vocês me sugerirem, pastor, eu gostaria de estudar sobre tal coisa, eu posso fazer uma série de estudos sobre aquele tema. Seitas e heresias, religiões, a gente pode estudar sobre doutrinas, dogmas, o que vocês quiserem, tá? O que eu quero é trazer um estudo qualificado para vocês aqui, online, tá? Então, por que acreditar na Bíblia? Algumas considerações finais. Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a única palavra de Deus, inclusive. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus, por isso que eu devo acreditar na Bíblia. Outra coisa importante, outro exemplo importante, a Bíblia é verdadeira. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Então, a palavra de Deus é pura, santa, verdadeira. E não existe dúvidas disso, irmãos, porque a palavra, tanta coisa já passou. A Bíblia aí tem pelo menos, no mínimo, a gente tem aqui 3.000, 4.000 anos de tudo que aconteceu para a Bíblia chegar até nós. Desde quando ela começou a ser escrita até nós, e a Bíblia permanece. O pessoal já tentou queimar a Bíblia, já tentaram destruir tudo que é jeito a Bíblia, mas a Bíblia está aqui até hoje, tá? Então isso é só por ser de Deus, não é? Palavras de Deus. Por que acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia é confiável. Salmo 33, versículo 4. A palavra do Senhor é reta, e tudo que ele faz é feito com justiça. A palavra de Deus é reta, é perfeita, ela é firme. Por que acreditar na Bíblia? A Bíblia é a luz para um mundo em trevas. E isso é verdade. Salmo 119, versículo 5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você está precisando de ajuda? Leia a Bíblia. Precisa de uma direção? Leia a Bíblia. Ore. Pastor, eu não consigo estudar a Bíblia sozinho, tenho muita dificuldade. Além da Bíblia, utilize livros que possam te auxiliar. Utilize escola dominical, irmãos. Quer coisa mais boa e abençoada essa do que participar de uma escola bíblica? Ou um pequeno grupo de estudo da Bíblia, ou uma célula, seja lá como for.
Deixa eu ver, Ademir. Como o objetivo da Bíblia é salvação, conforme o estudo de hoje, sugiro esse um dos temas. Show de bola. Posso incluir sim, Ademir. Obrigado. Isso aí. Podem sugerir, irmãos. Façam como o Ademir. Sugiram temas, tá? Muito importante. Então, a Bíblia é luz para o mundo em trevas. E é isso. Tem coisa melhor do que a Bíblia, gente. Quando a gente está precisando de auxílio. Quantas vezes eu não estava chorando ali, triste, e eu abri a Bíblia e Deus trouxe uma palavra de consolo, não é? As frases mais lindas que a gente tem de consolo estão na Bíblia. Tem Bíblias que até, inclusive, atrás, ela tem indicações de versículos por temas, né? Compre uma Bíblia boa, eu tenho certeza que vai valer a pena. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela é necessária. Isaías 42. Porque a lei, porque a lei da verdade está em sua boca e a justiça está nos seus lábios. Ele é o mediador da aliança do Senhor e o seu povo é chamado para ser seu. Glória a Deus, né? Então a Bíblia mostra a justiça do Senhor, mostra a aliança que a gente tem no Senhor, todos esses conceitos são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia é suficiente, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando fala que é toda a escritura, é a Bíblia inteira. Como eu venho enfatizando, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, do primeiro texto, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, até Apocalipse, lá no último capítulo, no último versículo, toda ela é palavra de Deus. Vamos lá. A Bíblia é transformadora, isso é verdade, né? A palavra já mostra isso, né? Ah, boa também, né? Escolher um livro da Bíblia e estudar sobre ele. Podemos estudar, né? Se tiver sugestões, o pessoal quiser sugerir um livro da Bíblia, a gente estuda ele esse mês. Também é muito legal, tá? A Bíblia é transformadora. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a Bíblia é transformadora. Quer coisa mais transformadora do que a Bíblia? A Bíblia mudou a minha vida, mudou a vida de muitos que estão aqui online, né? Edilene, um livro complexo é Apocalipse. Pode ser também, se quiser, faço uma série de Apocalipse com vocês. Quem quiser Apocalipse, põe aí um curtir aí, um joinha aí, um ok, eu quero. Escreve eu quero, é melhor que eu fico... Se vocês quiserem fazer um resumão de Apocalipse, mês de outubro, eu faço. Se quiser, a gente estuda. Excelente. A Bíblia é eterna, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então, como eu falei aqui no estudo, né? A Bíblia, tantos mil anos já se passaram e nós estamos aqui com a Bíblia até hoje para nós. Continuando, a Bíblia é a única fonte da verdade, de verdade. Jesus mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí, ó, apoio da Suzy. Vamos de Apocalipse, pessoal? Se vocês quiserem, próxima aula já começa Apocalipse. Tá? Eu gosto. Muito legal. E amém. Então, irmãos, esse estudo completo, aí o Hugo apoiou, tá aqui o estudo completo sobre a Bíblia, tá aqui, são 4 aulas prontinhas agora, acabamos de fechar a última, e agora, a partir da semana que vem, então eu começo a outro. E o pessoal tá apoiando Apocalipse, show de bola, a gente faz Apocalipse, tá? Apocalipse são 22, se eu não me engano, capítulos, 21, 22 capítulos. Dá para a gente fazer uma divisão em blocos aí, estudar cada bloco uma semana e os assuntos principais envolvendo cada bloco do Apocalipse, tá? Se quiserem, eu fecho com vocês. E aí, domingo, a gente até já começa a fazer a propaganda.